Bom, eu estou gravando essa aula só porque realmente o assunto de geografia é um assunto muito extenso, são 2 capítulos e possa que fique em dúvida para vocês da explicação que eu dei hoje pela manhã para a Sofia e que eu vou dar à noite para Larissa, tá bom? Aí para não ficar dúvida eu estou gravando esse vídeo porque aí vocês conseguem repetir, voltar, né, fixar mais o aprendizado, tá bom? Bom, eu fiz um resumo dos 2 capítulos, inclusive no resumo que eu dei para a Sofia, eu não coloquei mais com perguntas e respostas, para que não fique aquela coisa decorativa, né, de decorar a pergunta e decorar a resposta, e aí na hora da prova se perder sem saber direito o que está acontecendo. Então eu preferi fazer de uma forma mais explicativa para que a gente não corra o risco que foi ontem a prova de ciências, tá bom? Vamos lá. O Brasil está situado na América do Sul, tá bom? Nosso planeta Terra possui 6 continentes. Quais são eles? América, Ásia, África, Europa, Oceania e Antártica. São esses 6 continentes. O que são terras emersas? Terras emersas são aquelas que não estão sobre as águas, elas estão fora das águas. Por exemplo, nossos continentes, o lugar onde nós moramos, e as ilhas, elas estão emersas, ou seja, fora das águas, tá bom? Então, terras emersas são aquelas que estão fora das águas. O restante todo é banhado por águas dos mares, dos rios, dos oceanos e lagos, tá? Os países que fazem fronteira com o Brasil são todos aqueles que estão próximos ao mapa do nosso país. Os que não fazem fronteira com o Brasil só são 2, o Chile e o Equador. O Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil, tá bom? Agora, se na prova pedir, dê exemplo de 4 países que fazem fronteira com o Brasil, nós podemos citar Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Guiana Francesa, a própria Guiana, Suriname, tá bom? Esses aí fazem fronteira com o Brasil. Os outros 2 únicos que não fazem é o Chile e Equador. E o que são linhas imaginárias? Nosso planeta Terra, eu desenhei aqui, nós temos linhas imaginárias que dividem o nosso planeta. Que linhas são essas? Os paralelos e o meridiano. Os paralelos são de um ponto de leste a oeste, tá bom? Os paralelos são desse ponto a esse ponto. E os meridianos são dos polos, de cima para baixo, tá? Paralelos são esses. Meridianos são dos polos, de cima para baixo. Quais são os paralelos que nós temos? O Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, a linha do Equador que divide o nosso planeta em 2 hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Você percebe que a linha do Equador passa no meio do nosso planeta, dividindo os polos, hemisfério norte e sul. Temos também o paralelo trópico de Capricórnio e temos o paralelo Círculo Polar Ártico. O meridiano, ele corta o nosso planeta em 2. Qual é o mais famoso, o principal, na verdade, é o meridiano de Greenwich, tá bom? Próximo assunto. Acabei de falar, o Equador, a linha do Equador divide o nosso planeta em 2, hemisfério norte e hemisfério sul, tá bom? E o que é o Tratado de Tordesilhas? O Tratado de Tordesilhas foi uma divisão de terras feita entre espanhóis e portugueses. Vou desenhar aqui mal desenhado, viu? O nosso país, digamos que aqui seja Brasil. O Brasil é banhado pelo oceano, na parte litorânea, que é essa parte aqui que pega as águas. Nessa parte litorânea, próximo aos oceanos, foi dividida a terra em várias faixas. Essas faixas são chamadas de capitanias hereditárias. Quem recebia essas capitanias hereditárias?
O rei, nessa época, era quem dominava tudo. Nosso sistema era uma monarquia. O rei que ditava as regras, ele tomava conta do nosso território. Então, o rei fazia uma doação. E quem recebia essas terras eram chamados de donatários. Então, quem recebia as terras do rei eram chamados de donatário. E essas faixas de terras divididas eram chamadas de capitanias hereditárias, tá bom? Outra coisa importante, o nosso país, o Brasil, é dividido em 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal é uma unidade federativa, tá bom? Onde está situado a capital do nosso país, que é Brasília. Então, o país, o Brasil, é dividido em 26 estados, mais o Distrito Federal. O Distrito Federal está localizado na capital do nosso país, que é Brasília, tá bom? O estado, ele é dividido em municípios. Por exemplo, o estado do Ceará, município Fortaleza, Caucaia, Maranguape. Um estado, ele é dividido em municípios, tá bom? O prefeito, ele governa o município. Quem toma conta do município é o prefeito. E os vereadores, eles elaboram leis. E tanto os prefeitos quanto os vereadores são eleitos pelo voto popular, tá bom? E o que é área urbana? Quando você ouvir falar em área urbana, você associar a cidade. A área urbana é a cidade. E área rural é o campo, tá bom? A área urbana, a cidade. A área rural é o campo. Outra coisa importante é a rosa dos ventos, que também vai cair na prova. E lembrar que o sol sempre nasce a leste, tá? Então o sol vai nascer aqui, ó. O sol nasce a leste e se põe a oeste, tá? Então o sol vai nascer aqui a leste. De manhãzinha, 5 horas da manhã, o sol tá nascendo aqui. Quando é meio-dia, o sol já está aqui. E quando é na tardezinha, ele se põe a oeste. Então, o sol nasce a leste e se põe a oeste. E quais são os pontos cardeais que nós temos? Os pontos cardeais são norte, sul, leste, oeste. E os colaterais são nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvida, estão com essa revisão que eu estou falando aqui no caderno, leiam, assistam o vídeo para não ficar nenhuma dúvida em relação ao conteúdo. Eu não quero matéria decorativa, eu não quero que vocês decorem pergunta e resposta. Eu quero que vocês entendam a explicação que eu estou dando, tá bom? Obrigada!